Vamos orar nesse momento. Curve sua fronte aí onde você está e vamos falar com Deus. Eterno Deus e Pai, nós agradecemos ao Senhor a oportunidade que temos nesse momento de mais uma vez estudar a Tua Palavra. Nós agradecemos porque o Senhor concede a nós, Teus filhos, a oportunidade de ouvir a Tua voz, de atentar para os Teus ensinamentos. E bondoso Pai, nós queremos mais uma vez pedir ao Senhor que conduza a vida de cada um de nós. Fica conosco nesse momento. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus nos abençoe. Temos mais pessoas aí entrando. E nós vamos justamente hoje estudar a respeito de algo que é importante na vida de cada um de nós, e o tema é a salvação. Quando se fala em salvação, vem muitas coisas à nossa mente. A Bíblia, ela mostra justamente que nós temos um Deus que se preocupa com a humanidade. Ele veio a esse mundo justamente para proporcionar a cada um de nós e nos dar justamente a oportunidade de salvação. A Bíblia afirma que Deus, em seu grande amor, justamente ele elaborou um plano de salvação, e nesse plano Deus queria libertar o homem justamente do pecado, libertar o homem da condenação eterna e da morte. Ele veio a esse mundo, Jesus veio ao mundo para nos libertar, para trazer justamente vida e salvação. Nós precisamos justamente saber que temos um Deus que se preocupa com cada um de nós. Temos um Deus que justamente quer proporcionar a mim e a você a oportunidade de uma vida justamente nova, uma vida pelos méritos de Cristo Jesus. Eu quero pedir a você que abra sua Bíblia aí. Nós vamos começar o estudo de hoje, um texto bem conhecido nosso, João 3,16. João capítulo 3,16. Jorge, abra aí, vamos ler esse texto, João 3,16. Oi, amiga. Jorge, abre seu microfone. Vamos lá. João 3,16. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Amém. Esse texto é extraordinário. Esse texto ele é fantástico, porque ele aqui nesse texto ele já fala algumas coisas que são importantes para nós. Embora seja um texto conhecido, esse texto aqui ele diz que Deus ele amou o mundo. Quando você pensa amou, o maior sentimento que um ser teve para com a humanidade foi justamente Deus. O maior sentimento ele teve para com a humanidade, ele amou. E ele amou o mundo na sua totalidade. Deus não amou uma parte do mundo, Deus amou todo o mundo. E quando eu penso no grande amor de Deus, eu percebo que o nosso amor não se aproxima justamente assim do amor de Deus, porque Deus ele não faz acepção de pessoas, Deus não olha para a aparência, Deus não olha para a condição em que as pessoas estão. A Bíblia diz que Deus amou o mundo. Ele amou
aqueles que estavam próximos, aqueles que estavam distantes. Deus ama aquele que está em pecado, Deus ama aquele que está lutando para não pecar. Deus amou o mundo de tal maneira, de uma maneira que, com palavras, a gente não pode expressar justamente aquilo que Deus ele fez pela humanidade, de tal maneira. Ele deu seu Filho unigênito. O único que ele tinha, ele deu, né? E quando eu penso nesse grande amor de Deus, às vezes a gente fica pensando para fazer algo para Deus, e Deus, ele fez tudo por nós, na pessoa do seu Filho, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Nós estamos, isso é importante porque nós estamos vivendo numa época em que a morte ela se tornou mais conhecida do homem, principalmente porque os meios de comunicação divulgam justamente isso. A cada dia, pessoas estão morrendo mais e mais, e Deus amou o mundo para que as pessoas tivessem uma vida eterna, uma vida isenta de morte. Ontem pela manhã, fui fazer uma cerimônia fúnebre, onde o corpo não podia nem ser velado, mas eu estava ali para confortar um filho enlutado que perdeu o seu querido pai. E aí a gente percebe justamente o que esse texto aqui significa na vida de cada um de nós. Esse texto diz que nós temos a vida eterna em Cristo Jesus. Vamos ter uma vida isenta de morte, né? Jesus, ele descreveu ali a sua missão. Qual era a missão principal de Jesus? Lucas, no capítulo 19, verso 10, Lucas 19, 10. Carlos, poderia ler para nós Lucas, capítulo 19, o verso 10. Lucas 19, 10. 19, 10. 19, 10 diz o seguinte: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Amém. Amém. Olha que texto. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Quando a gente pensa em perdido, quando você pensa em perdido, você pensa no quê? E você pensa em quem? É importante a gente fazer essa pergunta. Quando você pensa em perdido, quando a gente pensa em perdido, nós que conhecemos a palavra de Deus, muitas vezes a gente pensa que o perdido são pessoas que estão lá fora. Mas às vezes o perdido é eu e você, que precisa da graça, do amor de Deus constantemente. O perdido sou eu e você, que precisa cada dia de um novo coração, de uma nova vida. O perdido não é a pessoa, simplesmente aquela pessoa que matou, aquela pessoa que roubou, aquela pessoa que adulterou. Perdido é eu e você, que precisa da graça de Deus. Porque a Bíblia diz que não há um justo sequer, então nós estamos perdidos. E nesse mundo, Jesus veio buscar e salvar o perdido. E esse perdido é eu e você. Lembro, alguns anos atrás, que um dia meu filho estava muito, muito triste. E era o começo do nosso... Eu estava começando no ministério e meu filho sentia muita falta da sua avó. Ele era muito apegado à avó. E um dia ele queria estar com a avó dele, mas ele não podia. A 3.000 quilômetros de distância, não tinha como. E ele ficou muito triste, muito por não ter a avó presente. E no momento de descuido, ele saiu, pequeno ainda, ele saiu ali da nossa casa, porque ele queria estar com a avó dele.
Naquele momento eu não sabia onde estava o meu filho. Nós começamos a procurar para saber onde ele estava. Comecei a procurar ali, nós morávamos na cidade de Montenegro, uma cidade pequena, e peguei o carro, comecei a circular para ver se eu encontrava onde estava o meu filho. Ele saiu, a gente não percebeu que ele saiu de casa ali, e comecei a procurar. Fiquei desesperado, porque eu queria encontrar o meu filho. E procurei, e próximo à minha casa havia um terreno, e naquele terreno as pessoas ali, uma empresa colocava areia ali para vender, e de repente eu ouvi uma voz que falou assim: aquele monte de areia. E eu fui lá procurar naquele monte enorme de areia que ali estava, e o meu filho estava deitado ali no monte de areia. Eu encontrei ali o meu filho. Foi um dos momentos que eu pensei, um pai, ele fica ansioso quando ele percebe a ausência do seu filho, ele vê que o seu filho está perdido. Agora você imagine Deus buscando salvar cada dia, cada um de nós que somos perdidos nesse mundo de pecado. Jesus, ele não cometeu nenhum pecado, e ele veio justamente para nos salvar do pecado, porque nós somos pecadores. Hebreus 4:15. Olha Hebreus 4:15. Olavo, pode ler para nós? Irmão Olavo. Hebreus 4. Sim. Hebreus 4:15. Hebreus 4:15. Isso. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Olha, nós temos uma pessoa chamada Jesus, nosso Senhor e Salvador, que não cometeu pecado e que ele se compadece das nossas fraquezas, das nossas debilidades. Ele olha para cada um de nós, ele vê o sofrimento de cada um. Ele sabe o que está passando com cada um de nós nesse exato momento. Ele esteve nesse mundo, ele teve fome, ele chorou, ele sentiu dor, ele não teve uma casa para se abrigar em alguns momentos. Ele foi rejeitado por aqueles que ele veio para salvar. Ele foi tentado como eu e você somos tentados, mas ele não cometeu pecado, justamente para ser o nosso sacerdote, nosso sumo sacerdote, aquele que intercede por nós, aquele que nos orienta, aquele que conduz a nossa vida, se compadece das nossas fraquezas e debilidades. Ele nos ama profundamente. Ele é o nosso Senhor, mas ele também é o nosso sacerdote. Ele é aquele que está diante de Deus e ele ministra em favor de cada um de nós. E ele, além de ser o nosso sacerdote, ele também pagou o nosso débito, a nossa dívida. Veja em Isaías 53, 3-6. Irmão Ataídes, leia para nós Isaías 53, 3-6. Está dando para ouvir aí? Tá dando para ouvir. 53, de 3-6, né? Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele,
e pelas suas pisaduras fomos sarados. É o 6, né? Olha que texto, olha que texto aí. Faltou 6. Todos nós estávamos desgarrados como ovelha, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Olha que texto, ele vem falando aqui algumas coisas que são muito importantes para a gente pensar. Primeiro, ele era desprezado. Ele foi desprezado. Quando ouvimos a palavra de Deus, quando recebemos a orientação daquilo que a Bíblia ensina, e nós não vivemos aquilo que recebemos através da orientação da Bíblia, nós estamos desprezando não só a orientação bíblica, nós estamos desprezando um Deus que veio a esse mundo justamente e morreu pelo nosso pecado, pelas nossas transgressões. Nós também rejeitamos, quando não aceitamos a verdade, não estamos dispostos a viver a verdade, nós estamos rejeitando o autor da verdade, nós estamos rejeitando o Deus que veio a esse mundo justamente para dar oportunidade para que a gente tivesse vida, né? Ele tomou ainda sobre si as nossas dores. Por isso Jesus, ele disse lá em Mateus 11, o texto que você sabe, 28 a 30, vinde a mim vós que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Ele tomou as nossas dores, as nossas enfermidades. Ele foi ferido, foi maltratado, foi humilhado. E a Bíblia aqui diz que dele não fizemos caso, porque ele carregou a iniquidade de todos nós, de nós todos. A palavra todos aí é abrangente. A palavra todos é todos, sem exceção, todas as pessoas, de todas as épocas, de todos os tempos, justamente todos. A oportunidade é para todos, porque Jesus morreu por todos. A oportunidade é para todos. Jesus, ele pagou a dívida que cabia a mim e a você. Não sei se você já teve dívida alguma vez, mas quando há uma dívida, um pagamento deve ser feito. Deve-se haver um sacrifício. E Jesus, ele foi o sacrifício. Ele pagou a dívida. O pagamento foi o sangue de Jesus Cristo. O pagamento foi as dores que ele passou. O pagamento foi justamente o sangue dele derramado, o sacrifício dele na cruz do Calvário. Ele pagou a nossa dívida. E, portanto, houve um ato para a nossa salvação. E esse ato está lá em 1 Coríntios, capítulo 15. 1 Coríntios 15, 20 a 22. 1 Coríntios 15, 20 a 22. Eu vou ler agora, vamos ler juntos. 1 Coríntios 15, 20 a 22 diz assim: mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, e foi feito a primícia dos que dormem, porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo Jesus. Como eu disse ontem, eu fiz uma cerimônia fúnebre, e eu pude dizer para aquele filho, cujo pai havia morrido, o pai dele, um homem de Deus, irmão Jesus Antelo, era lá da igreja de Guajará-Mirim. Eu que fiz a cerimônia fúnebre, porque o pastor não podia se deslocar de lá, e nem o corpo poderia ir para Guajará-Mirim, porque teria que ser enterrado aqui. Nem ser velado lá em Guajará-Mirim pôde, por causa dessa pandemia. E a maior certeza que o filho tinha e que eu pude falar para ele
está aqui em 1 Coríntios 15, 20 a 22, que é a certeza da ressurreição. Cristo morreu, mas ele ressuscitou. Cristo está vivo. Cristo ressuscitou. E através da ressurreição de Cristo, nós temos a certeza que se morrermos, nós seremos ressuscitados. Queridos, nós seremos ressuscitados. A maior certeza é essa. Nós temos a certeza de que Cristo ressuscitou. Alguns anos atrás, quando fazia teologia, eu fui fazer um estágio. Nós tínhamos que fazer um estágio. O estágio chamava-se liturgia. A gente precisava conhecer as outras religiões, a maneira como era a sua liturgia, como eles pensavam, como eles agiam. E um dia eu fui conhecer uma mesquita, não sei quantos aqui conhecem o que é uma mesquita. Mesquita é um lugar tipo uma igreja, onde as pessoas, os muçulmanos, eles adoram Alá, que é Deus. Eles adoram somente Alá, eles não acreditam que Jesus é Deus e nem acreditam que o Espírito Santo é Deus. É só Alá, é só Deus Pai. E eles não acreditam em Jesus como Deus, e para eles, o profeta deles é Maomé. E eles, na mesquita, eles têm uma coisa que eles fazem, eles oram bastante. E chega um momento em que eles começam a orar, que há na mesquita em determinado lugar, há uma porta. E aí, na oração principal deles, eles se dirigem ali, olham para aquela porta. Quando terminou aquele culto deles, eu estava presente ali, eu fiz algumas perguntas, porque queria conhecer a religião deles, e eu perguntei, por que em determinado momento da oração vocês olham na direção daquela porta? Todo mundo vira na mesma direção e olha na mesma direção. Aí o líder deles disse assim, olha, nós olhamos para aquela direção, porque aquela direção indica para Meca. E ali em Meca está o túmulo do nosso profeta Maomé. E aí eu fiquei pensando, lá em Meca há um túmulo onde está Maomé. Agora em Jerusalém está um túmulo onde esteve Jesus, mas ele não está lá porque ele ressuscitou, diga amém. Ele ressuscitou e ele está vivo. Nós temos um Deus que está vivo, que não está morto, que vai garantir para mim e para você a vida eterna. Queridos, esse Deus é o nosso Salvador. Gostaria que você abrisse sua Bíblia aí, e agora eu vou pedir para o irmão Carlos me ajudar aí. 1 Timóteo 1,15. 1 Timóteo 1,15. Olha o que... 1 Timóteo Pode ler. Diz o seguinte: fiel é a palavra e digno de toda aceitação que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Então, Jesus veio a esse mundo para salvar o pecador, do qual eu sou o principal. Jesus, ele é o nosso Salvador. Ele é Deus, mas ele é o nosso Salvador. É um Deus que nos salva do pecado. Ele é o nosso Salvador, ele ressuscitou, ele é o nosso Salvador. Por que ele é o nosso Salvador? Mateus 1, 21. Olha o que Mateus 1, 21 diz aí, irmão Lavo. Mateus 1, 21. Mateus 1, 21. Isso. Ela dará à luz a um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Olha, porque porás um nome, qual o nome que foi colocado aí?
Há um Filho que salvará o mundo do pecado deles. Jesus, mais uma vez, é identificado como o nosso Salvador. Ele veio justamente para salvar das consequências do pecado. Olha aí, eu gostaria de estar lendo com vocês aí, Isaías 59:2, né? Nós temos o texto aí de Isaías 59:2. Olha, Isaías 59:2, o que o texto diz. Isaías 59, abre sua Bíblia aí, Isaías 59:2, as consequências do pecado. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Olha o que acontece aí, as consequências do pecado. Nós conhecemos bem a consequência do pecado. Quando Adão e Eva pecaram, houve uma separação, houve uma ruptura, eles se distanciavam de Deus. Ellen White até fala que antes do pecado, Deus andava ali com Adão e Eva, mas quando eles pecaram, houve justamente uma separação, e a primeira coisa que eles fizeram, eles tiveram medo e se afastaram justamente da presença de Deus. O pecado leva um distanciamento de Deus, causa separação entre nós e Deus, mas o pecado também ele causa a morte. Olha Romanos 5:12. Olha o que o pecado causa. O pecado também ele causa a morte. Romanos 5:12 diz assim: portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso todos pecaram. Olha, a consequência do pecado justamente é a morte. O pecado entrou no mundo e com ele entrou a morte. Essa desgraça chamada morte, que tem afetado o ser humano em todas as épocas. Não há um ser humano que não é afetado pela morte, a não ser aqueles que não experimentaram a morte, que é justamente Enoque, que foi transladado porque teve uma intimidade muito profunda com Deus. Mas o ser humano experimenta justamente, enquanto Cristo não voltar, o ser humano vai passar pela morte, né? Mas há uma morte que é pior que essa, que é a morte eterna. Olha Romanos 6:23, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, a morte passou por causa de um homem, veio a morte por causa da transgressão e do pecado de um homem, ela passou a toda a humanidade, mas também por causa de um homem chamado Jesus, nosso Senhor e Salvador. Aí nós temos a oportunidade da vida eterna, o dom gratuito de Deus que está na pessoa de Jesus. E com isso, queridos, toda a criação, ela sofre. Olha, Romanos 8:22. Porque sabemos que toda a criação geme e está justamente com dores de parto até agora. Toda a criação sofre. Rios contaminados, animais doentes, florestas sendo destruídas. Toda a criação, até mesmo os animais, as árvores, as plantas, toda a criação sofre por causa do pecado. Toda a criação foi afetada, o ambiente foi afetado, a nossa atmosfera foi afetada, tudo foi afetado. E somente Jesus pode restaurar tudo como era. Somente Jesus pode livrar o ser humano desse mal chamado pecado, que causa ruína, destruição e morte, não só ao homem,
mas também a todo animal, toda criatura. Todo ser que vive é afetado justamente por causa do pecado, por causa da morte. E nós temos justamente um Deus, olha o que Ellen White, no Caminho a Cristo, ela vem falando aí. Olha que texto importante. Amor mais forte. O coração de Deus anseia por seus filhos terrestres com amor mais forte que a morte. Entregando o seu Filho, nesse único dom, derramou sobre nós todo o céu. Vida e morte, intercessão do Salvador, o ministério dos anjos, o pleitear do Espírito, o Pai operando acima de tudo e por tudo, o interesse incessante dos seres celestiais. Tudo se empenha em favor da redenção do homem. Olha, tudo. O céu está empenhado na salvação da humanidade. Todo o céu empenhado na salvação da humanidade. Você imagine, queridos, as hostes angélicas, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, tudo empenhado justamente para salvar e resgatar eu e você do pecado, para nos conceder justamente a vida eterna. E agora, diante desse amor inigualável, qual será a nossa reação? Primeira reação que temos que ter. Olha a primeira reação que temos que ter. Atos 16, 30 e 31. E tirando-os para fora, disse: Senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? E eles disseram: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Crer em Jesus é uma condição essencial para a nossa salvação. Crer em Jesus. Crer é justamente entregar todo o nosso ser, toda a nossa vida a Jesus. Depois nós precisamos de arrependimento. Olha aí, o texto de Atos 3, 19. Diz assim: arrependei-vos, pois, e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados. E assim, os tempos do refrigério pela presença do Senhor. E venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. Atos 3, 19. Arrependei-vos. A gente pensa que arrependimento é só para as pessoas, para os criminosos. Arrependimento é para todos, é para nós. A gente tem que se arrepender. Sabe, queridos, nesse tempo agora que nós precisamos mais ainda de arrependimento, porque estamos vivendo no tempo do fim, e é preciso arrependimento, é preciso de uma vida com Deus. É preciso aceitá-lo como Salvador pessoal, como Senhor da nossa vida. Atos 4, 12, esse texto eu quero ler. Quero que alguém leia para nós. Atos capítulo 4, verso 12. Pedi que o irmão Jorge leia para nós. Atos 4, 12, embora esteja aí. Muito bem. Atos 4, versículo 12, nos fala o seguinte: e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Então, hoje é o dia propício para a nossa salvação. Hoje precisamos aceitar Jesus como Senhor da nossa vida, como Salvador pessoal. Sabe, cada dia a gente precisa justamente aceitar Jesus como Salvador pessoal. Cada dia é preciso arrepender-se, é preciso crer nele, é preciso viver uma vida nova. Cada dia a gente precisa ter uma experiência pessoal. A gente precisa, queridos, cada dia a gente precisa mudar, precisa de mudança, precisa de transformação. Se a gente continua a mesma pessoa, Jesus não está sendo o nosso Salvador pessoal. Às vezes coisas simples a gente precisa de mudança. Não sei, aqui temos
temos aqui quatro homens, comigo 5, e aqui eu estou falando, vou falar para os homens aqui, agora todos nós somos casados e estamos vivendo um tempo maior no lar, e às vezes coisas simples a gente precisa mudar, aceitar que a gente precisa ter uma nova vida. Ontem eu tive a oportunidade de fazer arroz em casa. Confesso para vocês que não gosto muito de cozinhar, mas a gente precisa ajudar nesse momento, se somar com a esposa. A gente precisa reconhecer que nós precisamos cada dia de ser uma nova criatura, e nós somos uma nova criatura somente quando aceitamos Jesus como nosso Salvador pessoal. Porque nenhum outro nome debaixo do céu é dado entre os homens que sejamos salvos, a não ser o nome de Cristo. Precisamos aceitar Jesus como Salvador pessoal, deixar que Ele entre no nosso lar, na nossa vida. Que Ele traga transformação, traga salvação para a nossa vida. Apocalipse 3:20. Apocalipse 3:20. Olha o que diz aí Apocalipse 3, verso 20. Apocalipse 3:20. Acharam? Vamos ler então. Apocalipse 3:20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Olha que texto, você conhece bem. Quantas vezes esse texto é falado? E quantas vezes esse texto é mencionado? Que precisamos abrir a porta do nosso coração a Jesus, para que Ele possa entrar, para que Ele possa fazer morada, para que Ele possa ser o nosso Deus, para que Ele possa nos libertar justamente do pecado, né? Eu quero ler com vocês aqui agora um texto, vai ser colocado aqui à tela. Quero ler aqui com vocês, olha. Em infinito amor e misericórdia, Deus fez com que Cristo, que não conheceu o pecado, se tornasse pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Guiados pelo Espírito Santo, sintamos nossa necessidade, reconheçamos nossa pecaminosidade, arrependemos-nos de nossas transgressões e temos fé em Jesus como Salvador, Senhor, substituto e exemplo. Essa fé salvadora é o dom da graça de Deus por meio de Cristo. Somos justificados, adotados como filhos e filhas de Deus e libertos do pecado. Somente em Cristo Jesus nós temos a libertação do pecado. Creio que Jesus, ele morreu por mim e por você. Jesus, ele morreu por mim e por você, e nós precisamos aceitá-lo como nosso Senhor e Salvador. Nesse momento, quero levar você e a mim a tomar uma decisão. Embora você, em algum momento, já tenha tomado essa decisão, agora é o momento de você tomar uma decisão, mais uma vez, ao lado de Jesus. Eu estou aqui tomando uma decisão ao lado de Jesus. Quero aceitá-lo como Senhor e Salvador da minha vida. Eu quero que Ele me liberte do pecado. Que Ele faça de mim uma nova criatura, uma nova pessoa. E que Ele me transforme em um novo ser. No dia de hoje, na noite de hoje, gostaria você de mais uma vez renovar sua aliança com Deus e fazer uma decisão de aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Eu gostaria de ver sua mão aí levantada. Amém por isso. Agora eu gostaria de orar com você e pedir que mais uma vez Deus salve a mim e a você do pecado. Curve sua fronte aí e vamos mais uma vez orar ao Senhor Jesus.
Querido Deus e Pai, nós agradecemos ao Senhor, porque Jesus carregou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades. Jesus sofreu, Jesus sangrou, Jesus morreu, mas Jesus ressuscitou, ele está vivo. E ele é o nosso sumo sacerdote, ele intercede por nós. Porque ele sabe o sofrimento de cada um de nós, ele conhece as nossas dores, as nossas lutas, os nossos anseios. Por favor, transforme, querido Jesus, o nosso coração. Entre e faça morada. Seja o nosso Salvador, o Senhor da nossa vida. Por favor, abençoe todos que se fizeram presentes. Abençoe, bondoso Pai, as pessoas que estão estudando a Tua palavra. Abençoe as pessoas que estão buscando um relacionamento mais íntimo contigo. Por favor, abençoe cada família da Tua igreja. Abençoe, bondoso Pai, para que sempre haja salvação na vida de cada um de nós. Porque Jesus Cristo morreu justamente para trazer esperança de vida e salvação a cada um. Por favor, abençoe teus filhos. Eu lhe peço no nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe, irmãos, cada um de vocês.